penso assim que a parte de carga horária vai muito para além daquilo que a gente é contratado para fazer, né? Porque a gente vai muito na questão da carga horária, hora-aula, sala de aula, né? Ali que você está com os alunos, mas o que está por trás de tudo isso, né? O preparo de material, né? O quanto que a gente precisa estudar, se atualizar. Não sei se para vocês é assim também, mas eu sinto muito essa sobrecarga do fora, né? Que não é valorizado. Até quando as pessoas falam, você só dá aula, como se a gente só fosse pontualmente, num horário específico até o local, mas esquece todo o processo, né? E acho que tem uma coisa da carga mental também, porque para você preparar a aula e se preparar para estar na sala, né, parece que é 24/7 pensando um pouco sobre aquele momento, e aí tem um pensamento, legal, vou levar isso. Então tem um trabalho que não é o trabalho executado, que é a hora que você senta, que você escreve, que você prepara, mas o trabalho da sobrecarga mental também, e às vezes com os poucos recursos, às vezes que o ambiente de trabalho nos proporciona, de ter que inventar coisas, né? Eu acho que isso acontece mais ainda em educação básica, infantil, né? De que o que eu tenho que fazer, às vezes tira do próprio bolso porque a instituição não dá recursos. Então acho que isso também pesa um pouco, né? Acho que na educação básica fica bem claro, né? Esse professor que trabalha sempre um pouquinho a mais, sempre uma cota a mais, né? Parece que nunca é aquilo que de fato ele ganha para trabalhar, né? Eu fiquei pensando que você falou, né, das coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo ver um filme em paz, né? O filme a gente já pensa, será que dá para usar em tal aula? Que talvez é isso que você está falando do Plus. Eu vejo, igual, dou uma aula, estou vendo uma notícia, eu falo assim, essa notícia eu vou pegar para utilizar na minha aula. Parece que a gente está realmente o tempo inteiro trabalhando, né? Trabalha toma a vida inteira. Né, exato. O tempo inteiro trabalhando. Isso dá para usar, isso não dá. Acho que vai muito, sobrecarrega mesmo, né, mentalmente. Eu acho que pensando num nível de estresse mesmo, acho que o relacionamento com os alunos é até tranquilo, né? Eu acho que isso a gente tem até a maior fonte de satisfação no trabalho, né? Pelo menos na minha experiência, parece que na de vocês também, né? Sim. Mas acho que o relacionamento com a instituição, com os empregadores, é o ponto de maior estresse. As cobranças, né? As entregas, às vezes prazos irrealizáveis, né? Acho eu fiquei pensando um pouco nisso, porque nós somos da graduação, né? Então a gente lida com adultos, mas eu fico pensando de quem lida com crianças, adolescentes, né? E tem vindo muitos casos de violência mesmo, né? A falta de respeito com o profissional, que antes era mais respeitado, agora fica como mais uma pessoa ali que pode ser desrespeitada, que sofre violência, às vezes até de agressão física, né? Ou eu fico pensando também no que a gente vê na grande maioria das escolas, uma quantidade imensa de alunos com necessidades diferentes cada um, né? Então, a gente tem ainda os adultos, né? Tem alguns que são um pouco perdidos ali, né? Também é fonte de estresse. Também é fonte de estresse, né? Uma ansiedade ali, mas acho que o manejo talvez seja mais possível, né? Com as crianças, acho que adolescentes, acho que deve ser algo um pouco mais tenso, né? Nesse sentido de relação, de respeito, porque acho que eles trazem uma carga de casa já, às vezes, né, de uma vulnerabilidade social maior, como lidar com isso, as frustrações de não dar conta também, das demandas, né, que pode vir desses adolescentes ou das crianças, de um sofrimento que o professor não dá conta, né? Esses problemas sociais que invadem a escola. Isso. Pensei nisso. Mas eu tenho a impressão, né, que essa questão do não reconhecimento do trabalho é um fator complicante, né? Desse trabalho o tempo inteiro que parece que tem que ser testado, né? O tempo inteiro tem que dar resultado, tem que mostrar, tem que... Isso me estressa muito, né? E pensando nisso, né, de dar resultado, acho que também não ter clareza do que é isso do dar resultado. Exato, porque às vezes, né,
É algo muito vago, que é quase como um discurso e uma lógica para que você dê sempre mais, mesmo que alcance o resultado, dê mais, né? Escapando um pouco desse modelo da educação e chegando no modelo empresarial, né? Como que as empresas invadiram a educação. É o caminho mercadológico, e eu acho que o professor perdeu muito respeito com isso. Sim. Né? Porque eu acho que a nossa autonomia dentro de sala de aula, às vezes ela é tirada porque o aluno vai reclamar com alguém, vai questionar porque ele está pagando, e aí isso a gente às vezes perde a nossa autonomia diante da atuação com eles, até do processo educativo, porque a gente tem que agradar o consumidor, que é esse aluno. Uma lógica de clientelismo mesmo, né? Sim. Deixa de ser uma relação de professor-aluno para uma relação de prestador de serviço educacional e cliente, Exato. né? Acho que isso é bem sério. E uma coisa que vocês falando também, me lembrei aí pensando, como você disse, né? A gente dá aula para graduação, pós-graduação, são adultos, né? Mas pensando em coisas que eu escuto na clínica de professores de educação básica, tem uma pessoa especialmente que traz a questão sobre como que a questão dos laudos e dos diagnósticos psiquiátricos com crianças, especialmente quem é crianças laudadas com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, têm sido colocadas em grande número nas salas de aula, e aí um professor, para atender demandas muito específicas dessa população com necessidades especiais de atendimento educacional, e às vezes ela com uma ajudante cuidando de 10, 15 pessoas com laudo, crianças com laudo, e o quanto isso tem trazido um sofrimento muito importante ali também. E eu acho que isso, nos últimos anos, tem ficado cada vez mais forte também na educação, né? E eu acho que o quanto que esse tal de não dar certo, né, de não ter o resultado, a criança não está indo bem, fica sempre na responsabilidade do professor, né, como se fosse o único ponto de suporte daquela criança, por exemplo. Né? Eles esquecem que tem toda uma rede, tem todo um aparato institucional também para dar conta, né, desse aluno, dessa criança. Né? E que muitas vezes não está, o professor não é psicólogo, nós por acaso somos, né? Não é nem preparado para o diagnóstico. Não tem, a menor até, às vezes, eu acho que é preparação mesmo, né? Sim. Preparação para isso. Tem que aprender fazendo, né? Uma coisa meio... E como dar conta? Acho que nós, como psicólogas, né, a gente vai pensando nisso. Nossa formação, na nossa análise pessoal, tem tudo isso. E quanto que o professor tem esse suporte para dar conta de uma ansiedade de um aluno, de um quadro depressivo, de uma ideação suicida, de um transtorno diferenciado ali que precisa de atenção. Como que ele vai ser preparado para tudo isso? Se nem a gente atende todo mundo, né? Ele tem que dar conta de tudo, de todos os tal de diagnósticos, né? Ali, dos laudos, né? Num ambiente só, né? Eu acho que tange um pouco essa questão da falta de recursos materiais e também recursos emocionais, né, que a instituição ofereça, né? E nesse sentido, eu acho que cai muito naquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, sobre o estigma da questão da saúde mental ainda. Porque é ok quando você adoece e tem ali algum diagnóstico que é de um quadro físico, né? É inquestionável que você precisa se afastar, se cuidar, etc. Agora, ainda quando há um sofrimento que chega a um adoecimento psíquico, eu acho que as instituições não estão preparadas e ainda são reprodutoras de estigma e preconceito. Eu penso que tem muito mais suporte para o aluno do que para o docente. Né? Acho que tem sempre um cuidado maior para o aluno e espaços ali, né? A gente tem visto alguns movimentos tímidos aí de colocar profissionais de psicologia para uma escuta acolhedora, né? Mas ainda muito focado na escuta do aluno. Né? Os professores, quanto que será que eles ficam também até, vou usar a palavra persecutório, de ir buscar ajuda, de ser aquele que está passando com psicólogo e com psiquiatra. Apesar de tão difundida a saúde mental, ainda fica o preconceito.
Pelo menos é o que eu percebo, assim, né? E esse aluno, né? Esse aluno cliente, né? Então parece que a instituição quer atender ele porque, enfim, não vamos perder o cliente, né? Mas o professor não, né? O professor é aquele que não vai ter a possibilidade de ser escutado muitas vezes. Né? Sim, Você sim. sabe isso claramente. E eu penso nas escolas públicas, né, que talvez não tenha essa relação cliente, mas ainda assim tem um olhar maior para o aluno do que para o professor. Acho que é bem delicado, né? Justamente que esse difícil. ponto, né? Porque se nós estamos na figura de trabalhadores com empregadores que talvez não estejam tão sensíveis e também preparados para lidar com isso, aí tem o medo que assola todo trabalhador contratado, né? Posso ser mandado embora, posso ser perseguido e coisas assim. Então, acho que, em primeiro lugar, a instituição deveria estar mais sensível a essas coisas para que o professor pudesse, a partir disso, perceber-se nesse lugar de adoecimento e pudesse assumir isso também socialmente, né? Eu penso que até por falta desse cuidado, né, de se perceber ou do medo, né, você está trazendo medo ali, né, diante das retaliações, que tem um grande número de adoecimentos, né, porque a gente vai ficando cada vez esperando mais um pouquinho, eu dou conta mais um pouquinho, eu dou conta, vou esticando, esticando, esticando e até onde eu chego. Né? Então, acho que as pessoas que chegam no nosso consultório já estão muito adoecidas. Já chega num limite ali, né? Porque não foi percebendo, ou se percebeu, não pôde assumir aquilo pelos medos, pelas inseguranças. E esse período, né, de setembro, mais ou menos, é interessante porque mostra exatamente isso, né? Que esse professor quase no limite, né? E ele falou, mas vai acabar o Dá ano, mais né? um pouquinho. Mais um pouquinho, eu vou Isso, conseguir. interessante. Chega no nosso consultório exausto, né? Exaustos, né? Exausto. E acho que, pensando sobre identificar, que é a pergunta que você traz, né? Eu acho que o trabalho poderia ser, talvez no mundo ideal deveria ser, né? Muito mais na ordem da prevenção, né? Do adoecimento do que num tratamento de algo que já está instalado. Porque quando está instalado já é muito difícil, né? A gente vê aí uma proliferação de diagnóstico de burnout, depressão, né? Então, acho que tratar preventivamente melhores condições de trabalho e também o professor conseguir identificar em si os limites, até onde pode ir, quando precisa descansar, desconectar. E às vezes vai acontecer de precisar se ausentar, né? Então, assumir essa humanidade, não querer dar conta de tudo, eu acho que atua nessa questão mais preventiva, né? Eu acho que quando você fala também, né, desses preconceitos, o quanto que talvez difundir, né, a saúde mental dentro do espaço de educação pode permitir até que eu consiga chegar em você e falar assim, olha, estou percebendo que você não está muito bem, está precisando de alguma coisa. Então, essa rede de suporte entre os colegas também pode ser possível, né? Mas acho que precisa tirar um pouco, né, ou muito, esse preconceito para a gente poder ter a liberdade de chegar no outro e não chegar como uma afronta ou como, sei lá, você está me chamando de doido, que ainda assim é muito relacionado com a loucura. Né? Então, qual que é essa liberdade que a gente pode ter? Né? Porque acho que a gente vai criando muito isso entre os pares. Né? E vai se dando suporte. Acho que a gente conversava muito disso, né? Quanto como docente, a gente vai se ajudando ali, vai dando suporte no outro, e isso faz toda a diferença. Mas se você não tem uma intimidade, como você chega? Você vê que o outro está doente, você vê que o outro não está bem, que está ali num estado, e como que você chega ali e fala? Né? Então, essa é uma dificuldade que eu percebo também, e até muitas vezes de escuta da instituição, de percepção ali, né?